Erros comuns que as pessoas cometem ao usar for each. O que vocês acham que são os erros comuns que as pessoas cometem ao usar o for each? Eu acabei de falar que o for each ele vai ser executado para cada item do array. E aí, um erro comum que as pessoas cometem ao usar o for each é querer parar o for each. Então, vamos supor, você tem um array 1, 2, 3. Você está percorrendo esse array. Ah, mas se o item do array for igual a 2, eu quero parar. Não quero mais executar a função. Então, nesse caso, você não deve usar o for each. Porque o for each não tem como você parar ele. Se você quiser parar no meio de um loop, no meio da execução, você vai precisar usar outra ferramenta. Você vai precisar, por exemplo, usar o for. E aí dentro do for você pode usar a palavra-chave break, porque break não funciona dentro do for each. Você pode, por exemplo, usar o sum, S-O-M-E, que o sum ele recebe uma função de callback como argumento. E a condição que você especificar nessa função, se algum item da função ele corresponder a essa condição que você especificou, o sum vai parar de ser executado naquele momento e retornar um item. Aliás, retornar um item não, ele vai retornar um boolean. Então esses são alguns casos em que você não deve usar o for each. Um caso é, você precisa parar a execução do loop antes dele terminar de percorrer todos os arrays. Então no caso você não deve usar o for each, você deve usar o for ou usar o sum. O for vai te permitir inserir a palavra-chave break dentro dele. E o sum vai fazer o que eu acabei de falar aqui. Baseado na condição, ele vai retornar um boolean se algum item daquele array corresponder àquela condição. Então, se chegou naquele item, correspondeu à condição, os próximos itens do array não vão ser lidos, tá? Tá, outro erro comum que as pessoas cometem ao usar for each, elas usam for each para retornar um valor. Por que isso é um problema? Porque for each não retorna valor. For each não retorna valor. Não importa o que você coloque na frente do return que você especificou, esse valor não vai ser retornado. O callback do for each, no caso, não vai retornar o valor que você quer. E aí, o que vai acontecer? O que acontece quando existe em JavaScript uma função que não retorna valor? Porque o for each não vai retornar. Você pode especificar o return lá, não vai rolar. O que acontece com uma função em JavaScript? Quando ela não retorna valor, ela retorna undefined por padrão. Automaticamente ela vai retornar undefined. Isso significa que se você inserir um valor para ser retornado no for each não vai retornar esse valor e a função dele sempre vai retornar undefined. Tá bom? Então, usar for each para retornar valor vai meio que contra o propósito dele, porque o propósito dele é executar efeito colateral. Então, geralmente, quando você executa efeito colateral, você não está muito pensando no retorno que a função, no valor que a função deve retornar. Você está pensando em modificar algo externo a essa função. Então, vai meio que contra o propósito do for each usar return dentro dele, tá bom? Por isso que é um erro técnico usar return dentro do for each. Outra coisa, outro erro, na minha opinião técnica, e esse erro ele está mais relacionado à legibilidade. E ele vale não só para o for each, mas para qualquer método de array, geralmente, tá? Que é o seguinte, é você nomear o parâmetro da função de callback como algo diferente, como algo que não seja como um item do array no singular no qual o método foi encadeado. Por exemplo, você tem um array numbers. Tá? O array numbers ele contém os itens 1, 2 e 3 dentro dele. Array numbers, né? O nome está descritivo, beleza. Aí, mais abaixo no seu código, você insere numbers, ponto, e invoca o for each. E aí, na hora de passar, de inserir o parâmetro, né? Você nomeia
o parâmetro como item ou como alguma coisa do tipo que não seja um number. Ou seja, você tem um array que chama numbers no plural e na hora de nomear o parâmetro que vai receber o item daquele array, ao invés de chamar ele de number no singular, você chama ele de outra coisa, você nomeia ele com outra coisa. Isso, na minha opinião técnica, denota uma inconsistência, uma incoerência na leitura do código, tá? Seu código fica mais coerente se você nomear o parâmetro do callback, ou seja, o parâmetro que vai receber o item do array, de acordo com o singular do nome do array. Então, se você tem um array numbers, faz mais sentido que o nome desse parâmetro seja number, por exemplo. Bom, se você tem um array people, não vale, né? Porque people já é plural. Vamos ver. Array objects, só um exemplo bobo, tá? Você tem um array objects, que é um array com vários objetos. Faz sentido que o nome do parâmetro do callback que vai receber esse objeto por parâmetro, se chame object no singular.